diversas, né? E é um vinho, eu vi, imagina. Praça Vendôme é única no mundo. Foi a primeira vez que os grandes joalheiros... CBS Telenotícias Brasil. A melhor alternativa de notícias internacionais em português. CBS Telenotícias Brasil. CBS Telenotícias Brasil. Simpatizantes do grupo radical Hamas entram em choque com a polícia palestina na Cisjordânia. Equipe de resgate luta para salvar um homem e 2 crianças em um rio dos Estados Unidos. A australiana comemora 100 anos em grande estilo na ponte mais famosa de Sydney. CBS Telenotícias. Informações do mundo em 30 minutos. Olá, amigos. Estamos começando neste momento mais uma edição informativa. Centenas de simpatizantes do movimento islâmico Hamas entram em choque com a polícia palestina durante um protesto para exigir a libertação de ativistas. Os manifestantes, a maioria mulheres, saíram pelas ruas de Nablus, na Cisjordânia, carregando fotos de prisioneiros e cantando slogans contra o governo palestino. O tumulto começou quando a polícia usou de violência para dispersar os manifestantes que bloqueavam uma rua. O Hamas se opõe ao acordo de paz assinado entre palestinos e Israel e acusa o governo de Yasser Arafat de prender militantes muçulmanos apenas para agradar Estados Unidos e Israel. Cerca de 400 membros do Hamas estão detidos e grupos de direitos humanos acusam a Palestina de usar de tortura nos interrogatórios e também de manter os prisioneiros detidos por longos períodos sem julgamento. E depois de negociações de última hora, a Rússia recebe o sinal verde e envia novo grupo de soldados para tomar parte na missão de paz em Kosovo. As novas tropas chegaram ao aeroporto de Slatina, na capital Pristina, para se juntar aos 700 paraquedistas que já estão em Kosovo. A chegada estava prevista para o final de semana passado, mas foi bloqueada pela OTAN, que acusou Moscou de tentar modificar os termos do acordo sobre o papel dos soldados russos em Kosovo. Depois de negociações de última hora em Moscou e Bruxelas, o papel das tropas russas foi esclarecido e os soldados puderam partir. No total, a Rússia deve enviar 3.600 soldados para Kosovo. E ao invés de controlar um setor exclusivo, como queria o governo russo, eles serão distribuídos para trabalhar ao lado dos soldados ocidentais da Força de Paz. Milhares de pessoas fazem protesto pedindo a renúncia do presidente Slobodan Milošević na Iugoslávia. Cerca de 20 mil manifestantes tomaram as ruas da cidade de Leskovac, no sul do país. Entre eles estavam dezenas de militares pedindo o pagamento dos salários atrasados, referentes ao período em que estiveram lutando contra as forças da OTAN. Aos gritos de "Fora Slobodan" e "Nós queremos mudanças", os manifestantes se diziam insatisfeitos com a política de Milošević. O novo primeiro-ministro de Israel, Ehud Barak, pede que todas as nações árabes se empenhem num acordo de paz definitivo com Israel. Num discurso ao parlamento, antes de tomar posse frente ao novo governo trabalhista, Ehud Barak disse que, para Israel, a paz com a Palestina é tão importante quanto a paz com a Síria e o Líbano. Barak afirmou que um acordo de paz permanente com os 3 vizinhos árabes é vital e urgente e pediu que os líderes árabes façam a paz dos bravos. Ele garantiu que o novo governo de Israel está disposto a avançar rapidamente com as negociações bilaterais. דו-צדדי ומלא על בסיס החלטות מועצת הביטחון 242 ו-338.
Nos Estados Unidos é comum alguém falar nas feridas da Guerra do Vietnã. Mas no Sudeste Asiático, estas feridas podem ser muito mais do que apenas uma figura de linguagem. 30 anos depois, o agente laranja ainda pode estar provocando vítimas. 12 garrafas de sangue podem conter a explicação para uma controvérsia de 40 anos. O agente laranja, jogado em várias partes do Vietnã durante a guerra, continua causando vítimas. O médico americano Arnold Schechter, uma das maiores autoridades mundiais em agente laranja, conseguiu pela primeira vez retirar sangue do Vietnã para que as amostras sejam analisadas em laboratórios mais modernos na Alemanha. Durante a guerra, 76 milhões de litros do herbicida foram despejados no sul do país para desfolhar as árvores. Até hoje, especialistas americanos e vietnamitas não conseguem chegar a um acordo sobre os efeitos a longo prazo da exposição ao agente laranja. Os vietnamitas dizem que ainda hoje um número muito grande de crianças nascem deformadas nas regiões que foram atacadas com o químico. Mas, como as pesquisas no país são bastante limitadas, não foi possível ligar as deformidades nas crianças ao agente laranja. Existem evidências, mas não provas, diz este médico vietnamita. E é esta dúvida que os exames na Alemanha devem esclarecer. Uma equipe de resgate entra em ação para retirar um homem e 2 crianças do meio de um rio, no estado americano de Washington. Os 3 faziam um passeio pelo rio Snoqualmie, perto de North Bend, quando a canoa virou. Apesar de o rio ser raso no local do acidente, a força da correnteza impediu o homem de arriscar saindo nadando com as crianças. Como o rio é muito largo, não foi possível jogar uma corda para içá-los. E restou à equipe de resgate usar uma boia que foi levada pela correnteza até o local onde eles se encontravam. Os 3 foram resgatados em segurança e passam bem. Uma onda de calor atinge a maior parte do território americano, principalmente a costa leste, com temperaturas próximas de 40 graus. Nova York, Washington, Chicago e Filadélfia são algumas das cidades mais castigadas. Cláudio Lessa. Mesmo para quem veio dos trópicos, a onda de calor que toma conta da costa leste dos Estados Unidos surpreende. Os nativos, mais acostumados com o frio e a neve, estão sofrendo e procuram a melhor maneira de combater este forte calor. E a melhor maneira é encontrar algum lugar que tenha água e ficar dentro dela. Com roupa, com pouca roupa, não interessa. Até mesmo o melhor amigo do homem já sabe, a resposta para o calor está na água. Para quem não tem ar-condicionado em casa, o alívio das piscinas e dos parques aquáticos é passageiro. A grande umidade que veio com essa onda de calor traz a sensação de que tudo à sua volta está melado ou derretendo. Algo que, além de desagradável, pode ser perigoso, especialmente para as crianças e os idosos. Até agora, já foram registradas 8 mortes por causa do calor. De qualquer jeito, muitos ignoram os conselhos médicos e enfrentam a onda de calor de peito aberto, patinando, caminhando ou correndo pelos parques com o sol a pique. Alguns vão parar no hospital. Outros, mesmo decididos a ficar dentro de casa, acabam saindo e enfrentando a sauna a céu aberto para comprar um aparelho de ar-condicionado que deverá ser exigido ao máximo nos próximos dias. Desde sábado passado, as temperaturas têm passado dos 40 graus centígrados durante o dia, baixando para cerca de 30 graus à noite. E a situação deve perdurar até depois do fim de semana, com uma melhora quase imperceptível, segundo a meteorologia. Chuva, por enquanto, nem pensar. Cláudio Lessa, em Washington, para a CBS Telenotícias Brasil. Equipes de resgate, autoridades e moradores de Quebec, no Canadá, avaliam a devastação causada pelas fortes chuvas que atingiram a região. E cerca de 500 mil de pessoas está sem energia elétrica em suas casas. As áreas mais atingidas ficam ao sudoeste de Montreal e ao centro de Quebec. Várias ruas ficaram bloqueadas por postes de rede elétrica e árvores que foram derrubadas pela força dos ventos. Cerca de 6 mil raios atingiram a região a cada hora durante a madrugada. Um menino de 9 anos morreu ao ser atingido por uma árvore que caiu no quintal da casa, onde ele acampava com os amigos. Milhares de casas ficaram sem energia elétrica até quarta-feira. As autoridades estimam que a tempestade tenha causado prejuízos de quase 10 milhões de dólares. E a previsão do tempo indica mais tempestades na área ainda esta semana.
Daqui a 100 anos, os coloridos recifes de coral podem desaparecer da maior parte do planeta se nada for feito para reverter o aquecimento global. A conclusão é de um estudo feito pela Universidade de Sydney, na Austrália, com o patrocínio do grupo ecológico Greenpeace. Eles são uma beleza natural e geram bilhões de dólares para os setores de turismo e pesca a cada ano em várias partes do mundo. Mas com as temperaturas do oceano subindo descontroladamente, os coloridos recifes vão deixar de existir por volta do ano 2100. Em muitos locais, os recifes já mostram o desgaste, a descoloração causada pela morte das plantas que não suportam a alta temperatura marinha. Ulf Goldberg, diretor do Instituto de Pesquisa sobre Recifes de Corais da Universidade de Sydney, é autor do estudo recém-publicado. Segundo ele, para salvar os corais é preciso eliminar o óleo, carvão e gás que poluem o planeta e causam o aquecimento global e investir em tecnologias antipoluentes. A cada ano, os corais fornecem 6 milhões de toneladas de peixes que alimentam e produzem emprego para milhões de pessoas. Se os corais começarem a definhar, não é apenas a indústria de turismo que sai perdendo. Uma moradora de Sydney, da Austrália, completa 100 anos e comemora a data com muito fôlego e espírito de aventura. Ela subiu a Harbour Bridge, a ponte mais famosa de Sydney. Geralmente, quem completa um século de existência está mais interessado em sombra e água fresca do que em atividades esportivas. Mas definitivamente não é o caso desta vovó australiana. Para comemorar o aniversário de 100 anos, Chris Miller decidiu mostrar que o seu espírito é adolescente. Além de um exemplo de ótimo vigor físico, Chris diz que subir os degraus da ponte do Porto de Sydney é uma forma de homenagear a Austrália, país que tanto ama. Ela conta que o desejo de subir na ponte é coisa antiga. A ideia passou pela primeira vez pela cabeça em 1932, quando a Harbour Bridge foi inaugurada. Demorou um pouquinho, mas Chris diz que quando se quer realmente uma coisa, nada impede que se consiga. Ela agradeceu o apoio do neto, que acompanhou tudo de perto e provou que para quem tem espírito de aventura, idade não é o limite. E agora um rápido intervalo e na sequência informações sobre o mundo dos negócios. Até já. Se acontece, você vê. CBS Telenotícias Brasil. Sem limite de velocidade, a rapidez é o sinônimo da eficiência, concentração. Uma equipe de profissionais que reflete a ética, a responsabilidade, o retrato humano da notícia, o foco, o fato. Se acontece, você vê. CBS Telenotícias Brasil. Quanto mais se torna imprescindível a informação na vida das pessoas, mais importante é a credibilidade de quem fornece essa informação. E poucas redes jornalísticas possuem uma imagem internacional tão sólida quanto a CBS Telenotícias. Se acontece, você vê. CBS Telenotícias Brasil. Não se trata de traduzir as notícias. A questão é vivê-las.
O ex-presidente Suharto da Indonésia entra com uma ação bilionária contra a revista americana Time, que publicou que o ex-ditador conseguiu uma fortuna de 15 bilhões de dólares em seus 32 anos de governo. O ex-presidente está furioso com uma reportagem publicada pela revista Time. Em uma entrevista em Jacarta, Suharto disse que o artigo é um crime contra o povo indonésio e que, por isso, vai processar a revista. O único modo de resolver este assunto é através da justiça. A revista difamou meu bom nome e isso eu não posso permitir, disse Suharto. A revista Time disse em uma reportagem especial que a fortuna da família Suharto chega a 15 bilhões de dólares, incluindo 9 bilhões em uma conta num banco da Áustria. O ex-ditador disse que vai pedir na ação que a revista lhe pague 3 vezes o valor que disse ter roubado, ou seja, 45 bilhões de dólares. Nenhuma data foi estipulada para o início do julgamento. O presidente Suharto está sob investigação oficial depois que se descobriu uma série de evidências de corrupção em seus 32 anos de poder. E a Bolsa de Valores de São Paulo fecha em baixa de 2,19%. No Rio de Janeiro, a Bolsa caiu 0,89%. O dólar comercial subiu e fechou a R$ 1,77. A Air New Zealand, a empresa aérea da Nova Zelândia, está faturando bastante com esta nova modalidade. Tudo que a empresa exige é que os noivos reservem metade da classe executiva. A champanhe está incluída na conta. A vantagem é que com os noivos, como os japoneses Shinji Asano e Mihoko Suzuki, já saem do casamento direto para a lua de mel. A Air New Zealand pretende fazer 30 casamentos como este por ano. Muito bem. Eu vi, imagina. Praça Vendôme é única no mundo. Foi a primeira vez que os grandes joalheiros... CBS Telenotícias Brasil. Sua nova visão do mundo está ao seu alcance, a cada meia hora. CBS Telenotícias Brasil. Isto é CBS Telenotícias Brasil. A justiça italiana volta a julgar os dirigentes da equipe Williams pela morte do brasileiro Ayrton Senna, tricampeão mundial de Fórmula 1. Frank Williams, Patrick Head e Andrew Newey foram absolvidos no primeiro julgamento realizado em 97. A promotoria apelou e conseguiu marcar um segundo julgamento para o dia 19 de setembro. Ayrton Senna morreu em 94 quando tentava fazer a curva Tamburello durante o Grande Prêmio de San Marino. Os promotores acusam Patrick Head e Andrew Newey de terem prejudicado o funcionamento de direção do carro. Frank Williams não será julgado pela segunda vez. Fica agora com outras notícias do esporte. Copa do Mundo de Mountain Bike. Tudo pronto em Alberta para a largada dos homens. 95 concorrentes. Salta na frente Thomas Frucknecht, da Suíça. Vem Thomas. O trecho é tão difícil que o número 11, Thomas, um dos favoritos, é obrigado a sair da bicicleta. Vai correndo, vencendo a lama, pedala forte. Passa Thomas, e com que dificuldade, Thomas. Mas nem todo mundo tem a mesma sorte. Tem esta descida seletiva. E aqui você vê Miguel Martins, o número 3, visitando a lama. Vai para o chão Martins. E volta.
volta para a prova. O público obriga. Ele vai embora. Vem para a chegada Thomas, o suíço. 2 horas, 7 minutos, 13 segundos e 61 centésimos. E para comemorar, um mergulho na lama. E agora, quem vai abraçar o Thomas? Ninguém. Festa no pódio. Vai começar a prova das mulheres. Começa. E começa num bom ritmo. Gunn Rita Dale, da Noruega, uma das favoritas, já está no trecho mais difícil, subindo. O público empurra, incentiva, sobe a número 2 com dificuldade, acompanhe. Mas nem todo mundo tem a mesma habilidade. O trecho é difícil, você vê, olha a lama, e curva, e obstáculo. Olha o que acontece com esta concorrente. Ela vai para o chão, sai do circuito e abandona. A bicicleta está aqui, você vê. E com isso, Gunn Rita Dale vem para a chegada com o tempo de 1 hora 52 minutos, 18 segundos e 41 centésimos. Festa da Lama é a festa da Copa do Mundo do Mountain Bike em Alberta, no Canadá. E o jogador de 17 anos e que tem nome de santo salva a seleção do Paraguai na Copa América contra o Peru. Roque Santa Cruz marcou o único gol do jogo. O Paraguai enfrenta o Peru. O jogo disputadíssimo. Você vê a cabeçada de Pizarro. A bola bate na trave. Reveja no replay. O mergulho do atacante. A bola bate no ângulo, mas na trave. Tem mais Paraguai. Benítez. Lançamento para a área, outra cabeçada no rebote. Benítez chuta a bola para cima, ele não acredita, ninguém acredita. Tem mais Paraguai. Você revê o rebote do Benítez e a bola por cima. Cruzamento da direita. Toledo, ele está na área. Ele vai pegar agora, acompanhe. Vira de esquerda, defende o goleiro. Defende como pode o Peru. Continua, 0-0. Como força o jogo Paraguai. Até que o Peru também tem a sua oportunidade. Acompanhe esse ataque pela direita. Mendoza está na área, ele o goleiro, a bola vai por cima da trave. Que coisa, mais um ataque do Paraguai pela direita. Cruzamento, olha a confusão. Este chute, rebote, de cabeça, a bola na trave, a bola não entra. Mais uma tentativa, defende-se como pode o Peru. E o resultado ainda 0-0. Até que, finalmente, um gol do Paraguai. Roque Santa Cruz, 17 anos, recebe esse lançamento dentro da área, passa pelo goleiro, escolhe o canto e toca. 1-0 Paraguai. E com isso, as duas seleções se classificam para as quartas de final da Copa América. Enquanto você revê o belíssimo gol de Roque Santa Cruz. Artilheiro, 3 gols. Fim de jogo. O Brasil vence o Chile por 1-0, gol de pênalti de Ronaldinho. A partida foi suspensa 5 minutos antes do final por causa do nevoeiro. E nesta quarta-feira, a Confederação Sul-Americana de Futebol vai decidir se o resultado foi válido. E a classificação da Copa América pelo Grupo A é a seguinte: Paraguai e Peru estão classificados. Bolívia e Japão estão eliminados. O Paraguai é o líder com 7 pontos, o Peru é o segundo com 6, Bolívia é o terceiro com 2 e o Japão em último lugar com apenas 1 ponto. E pelo Grupo C, Colômbia também está classificada com 6 pontos ganhos. O Uruguai vem em segundo com 3 pontos, a Argentina está em terceiro com 3, Equador em quarto com nenhum ponto ganho. Argentina e Uruguai decidem a vaga nesta quarta-feira. A Argentina pode até se classificar, sendo terceira colocada neste grupo pela repescagem. E por aqui encerramos o nosso resumo de esporte. Vamos agora a um rápido intervalo e na sequência o bloco de variedades. Se você ainda não tem 24 horas de CBS Brasil, não pense 2 vezes. Entre em contato com seu operador local. E receba 24 horas de informação. Os fatos na hora em que eles acontecem. É a CBS Brasil, o primeiro canal internacional de notícias em português, para você ficar ligado No Brasil e no mundo. Economia, esportes, variedades, previsão do tempo,
jornalismo. O melhor da rede CBS americana. 60 Minutes, 48 Hours e muito mais. Programas legendados em português. Você não pode ficar sem o jornalismo da CBS Brasil. Peça já ao seu operador local. São várias as maneiras de descrever um bom noticiário, mas no Brasil só haverá uma. CBS Telenotícias. Brasil. Isto é CBS Telenotícias Brasil. A Semana da Moda de Hong Kong se recusa a terminar o milênio de preto e a alternativa foi usar cores pastéis e tecidos suaves para esta primavera-verão. Os desenhistas de Hong Kong deram uma pequena amostra do que será a moda do verão asiático nesta temporada. O preto não teve vez. Os tons pastel dominaram todas as coleções. A coleção apresentada por Lulu Cheng optou por linhas longas. Sempre em tecidos leves, o branco predominou. Os materiais sempre muito suaves e alguns tons rosados definiram a linha de Cheng. Calças em cortes retos, mantendo o branco. Preparadas para as altas temperaturas, as modelos mostraram decotes pronunciados nas costas, acompanhados de saias de corte geométrico e liberal. Na coleção de Walter Ma, outro nome conhecido na moda asiática, os tons pastel também dominaram a amostra. Em tecidos acetinados e translúcidos, o vermelho aparece, mas sempre pálido. Para a praia, um modelo bem prático para quem não se incomoda de ser confundida com uma salva-vidas. Com a devida elegância, é claro. Os organizadores da Semana da Moda de Hong Kong esperam que este show dê um impulso à indústria que vem lutando pela sobrevivência desde a crise econômica na Ásia no ano passado. E depois de uma década de separação, o casal dos Eurythmics volta a tocar junto. Eles uniram seus talentos aos esforços da Anistia Internacional e também do movimento Greenpeace. Há tempos que eles estavam buscando uma razão para a reunião. A ideia de trabalhar ao lado da Greenpeace veio por acaso. Dave Stewart começou a conversar com membros do grupo ecológico na rua e aí começou tudo. Annie Lennox afirma que eles podem conseguir 1 milhão de novos membros para a causa da proteção ecológica. Por isso, não podiam deixar passar a oportunidade. Os Eurythmics tocaram a bordo do navio da Greenpeace e anunciaram uma turnê mundial. O primeiro show será dia 18 de setembro, na Alemanha. A seguir, o grupo viaja pela Europa, América e Austrália. Um site na internet já existe para acompanhar o progresso da turnê e monitorar o número de fãs aderindo à Anistia Internacional e ao Greenpeace. Parte dos fundos arrecadados serão divididos igualmente entre as duas organizações. E chegamos ao final de mais uma edição informativa aqui na CBS Brasil. Nos vemos agora na próxima. A você, muito obrigado e até lá.